Olá, está no ar mais um Ed Farmácia e a pauta hoje é cuidado. Você pode perder o seu ponto comercial. Mas antes de começar esse papo com o nosso convidado, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos. Para falar sobre esse assunto, um expert, ninguém melhor do que Gustavo Semblano, advogado, consultor jurídico da Ascoferj, especialista em legislação sanitária. Gustavo, seja bem-vindo ao Ed Farmácia novamente. Obrigada pela sua participação. Obrigado. Gustavo, em que situação e por que a farmácia corre o risco de perder o ponto comercial dela? Bem, ponto comercial, a gente também chamava antigamente tinha outros nomes, né? É o fundo de comércio, né? É aquela clientela que é feita com o passar do tempo e que gera aquela fidelização, e isso tem um valor agregado para o negócio. O principal motivo da perda desse ponto comercial é por perda do prazo para entrar com uma ação renovatória de locação não residencial ou de locação comercial. Infelizmente, não é costume dos empresários prestarem atenção ou se programarem para, com a devida antecedência, procurar o proprietário para tentar um novo contrato ou, quando isso não dá certo, contratar um advogado e ingressar com uma demanda judicial para que o Poder Judiciário, caso concorde com os argumentos e as provas do processo, defira um novo contrato por igual prazo. Tem uma questão de tempo, né? A gente estava conversando anteriormente e você disse, Viviane, hoje tem alguns proprietários de imóveis que estão fazendo contratos de 4 anos, o certo é de 5. Explica por que o correto é se fazer um contrato de 5 anos e não um contrato de 4. Qual a vantagem de se ter um contrato de 5 anos? Na verdade, o critério é do legislador, né? Não é nem em relação ao fundo de comércio ou ponto comercial. O legislador é que estabeleceu, dentre os 3 principais requisitos para que se possa propor ação renovatória, que o contrato seja, primeiro requisito, feito por escrito, não adianta ser verbal. Segundo, que o inquilino, durante todo o período contratual, tenha cumprido suas obrigações, ou seja, tenha pago o IPTU, a taxa de incêndio, tenha pago, se for o caso, o condomínio, e etc., né? Não esteja inadimplente, isso é muito importante. E o ponto essencial é que esse contrato tenha 5 anos no mínimo, ou que a soma dos contratos passe de 5 anos. Por exemplo, eu posso ter 5 anos, mas eu posso ter um contrato de 1 ano e outro de 4, vai dar 5. Posso ter um de 2 e um de 3, vai dar 5. Isso é importante. Mas eu tenho observado já há algum tempo que alguns proprietários de farmácia não procuram assessoria jurídica no momento de firmar os contratos. Muitos donos dos imóveis, já de forma esperta, se é assim que eu posso dizer, já fazem contratos de 4 anos, 4 anos e 3 meses, 4 anos e 5 meses, 6 meses, mas nunca de 5, justamente para que o inquilino, que é o dono da farmácia, ele não possa entrar futuramente com uma ação renovatória, já que o requisito temporal dos 5 anos não foi preenchido. Isso que eu queria entender. Se o empresário tem um contrato de 4 anos, no término desse contrato, o proprietário do imóvel pode pedir o imóvel de volta. Se ele tem um contrato de 5 anos, o proprietário do imóvel não pode pedir esse imóvel de volta? É isso, Gustavo? Ele até pode pedir o imóvel de volta, mas o inquilino, que é o dono da farmácia, ele vai poder ingressar com uma ação renovatória e vai caber ao Poder Judiciário definir se é hipótese de se dar um novo contrato para o dono da farmácia ou se é hipótese de permitir que o proprietário do imóvel tenha a retomada do imóvel para si, desde que preencha os requisitos legais para essa finalidade. Como, por exemplo, ele comprove que, olha, eu quero agora o imóvel porque eu quero abrir lá uma padaria. E ele comprova isso. Não é por pedir, ok? Vamos falar dessa situação, dessa questão dentro da pandemia, do cenário da pandemia. O que mudou nas relações contratuais de locação de ponto comercial com a pandemia de coronavírus? Sim, o Código Civil
Não vou ficar falando de lei, por favor. O Código Civil ele tem um artigo que se aplica em geral para todos os contratos. Tá? E esse artigo fala, olha, quando houver alguma situação superveniente que não estava previsto quando foi firmado o contrato, volto a dizer, qualquer que seja o contrato, dentre os quais o contrato de locação. E foi o caso da pandemia, né, que era uma situação que nenhum de nós previa, nenhum proprietário de imóvel, nenhum inquilino previa, mas isso atingiu toda a sociedade, o mundo inteiro. Então, com base nesse artigo, os inquilinos vêm ingressando com ações na justiça, seja para conseguir a rescisão do contrato sem o pagamento de multas, seja entra na justiça também para reduzir o valor da locação, tendo em vista que ele comprova que houve uma perda significativa da sua clientela, porque, por exemplo, aquele determinado bairro, aquela determinada rua, ela passou a ser recorrentemente fechada pela administração pública, né? Até para evitar aglomerações. Então, esse argumento é um argumento muito utilizado, vem sendo, inclusive, utilizado por farmácias que se localizam no interior de shopping centers, né? E já há no Brasil inteiro diversas decisões liminares permitindo a redução, a rescisão e até mesmo o afastamento temporário daquela cobrança de royalties feito pelos administradores dos shoppings, por exemplo. Eu ia comentar sobre esse assunto. Assim, o setor, apesar de ser um setor resiliente, né, um setor que cresceu durante o ano de 2020 com a pandemia, ainda assim existem estabelecimentos que precisaram encerrar suas atividades e, por isso, tiveram que recorrer à justiça para rescindir os seus contratos? Sem dúvida nenhuma, porque a gente parte do pressuposto de que toda a farmácia enriqueceu porque ela vende medicamentos que são utilizados para combate às doenças, sobretudo as que vêm do coronavírus, né? No entanto, tem farmácias que são localizadas em bairros que dependem totalmente do comércio. Vamos pegar um exemplo aqui no Rio de Janeiro, o centro da cidade. O centro da cidade sofreu um processo de esvaziamento nesses últimos 9 meses, 10 meses, monstruoso. Então, no centro da cidade do Rio, onde um ponto comercial de uma farmácia valia uma fortuna, hoje não vale quase nada e diversas farmácias fecharam. Por quê? A maioria das empresas que se localizava no centro passou a colocar seus empregados em home office. Então, as salas ficaram vazias, os andares ficaram vazios. Então, a grande clientela que alimentava as receitas das farmácias no centro do Rio sumiu. Então, uma boa parte das farmácias perdeu aquela clientela que justificava ela ficar aberta e os custos inerentes a isso. Entende? Estou dando aqui um exemplo. E quem cresceu um pouquinho mais são as farmácias localizadas em bairros, que aí sim as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa e passaram a utilizar mais as farmácias dos bairros. Ainda falando sobre a possibilidade de uma ação renovatória, você que atua, né, muito no setor, você conhece empresários que perderam os pontos comerciais por conta de um contrato de 4 e não de 5 anos? Conheço vários, alguns acabaram perdendo efetivamente e outros, infelizmente, se tornaram reféns dos proprietários dos imóveis. Por quê? Uma vez sabendo que o seu cliente, ou seja, o inquilino, o dono da farmácia, ele não tem como entrar com a renovatória, ele fala, olha, até te dou um novo contrato, mas vou te cobrar uma luva aí de 100 mil, de 500 mil, de R$1 milhão, a depender do local. Lembrando que contravenção penal, para a lei de locações, é considerada contravenção, é considerado um ato ilícito, né? Mas isso na prática é o que acontece. Os donos de farmácia acabam, por falta de atenção em relação aos contratos, virando reféns muitas vezes. Então, Gustavo, para a gente encerrar o programa de hoje, eu queria que você desse aí algumas dicas, as dicas de ouro, digamos assim, para que o dono de farmácia não passe por esse sufoco, né? Quer dizer, na hora de renovar o contrato, ele fica refém do dono do imóvel. Quais são as suas dicas de ouro, digamos assim? A dica de ouro mesmo, ou até de platina, nunca firme um contrato comercial para a sua farmácia
se o prazo de vigência for inferior a 5 anos. Não faça essa loucura. Às vezes é tentador, porque às vezes a alocação custaria R$10.000 e o dono vai te oferecer por 5 ou por 7 mil, mas lá na frente, quando você estiver já conquistando a sua clientela, você não vai conseguir um contrato novo se não cair nas mãos do proprietário. Então, essa é a regra essencial. O contrato tem que ser de 5 anos. Segundo, procure assessoria jurídica antes de assinar. E terceiro, muito cuidado em quem você vai colocar como fiador, porque muitas das vezes isso gera um problema muito grande lá na frente. Ok? Por quê? Pode dar um exemplo? Sim, porque muitas das vezes se apresenta naquela ânsia de fechar o contrato, porque pegou um ponto maravilhoso, coloca como fiador uma sogra, uma mãe, um irmão, uma pessoa próxima do círculo social, ou até um amigo antigo. Amanhã acontece um revés na atividade empresarial da farmácia, o dono vai para a justiça e vai primeiro atrás do fiador. E é muito desagradável, e aí relacionamentos sociais vão-se embora por causa de um assunto que não foi feito com calma, com as ponderações que devem ser feitas antes de assinar um contrato de locação. Ok, Gustavo, muito obrigada mais uma vez aqui no Ed Farmácia com a gente. Acho que é a terceira ou quarta vez que você participa. É um prazer, aqui com a gente. Para mim sempre é um prazer. Obrigado. Então tá, obrigada. Bom, anotem aí as 3 dicas de ouro que o Gustavo Semblano, advogado, consultor jurídico especializado em legislação sanitária, deu para você não ficar aí refém do dono do imóvel onde está a sua farmácia. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixe o seu like, compartilhe. O principal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos programas. Eu te vejo na próxima terça-feira, às 14 horas. Até lá. Raindrops fall